Temos aqui 2 testemunhos para ler, para compartilhar, para glorificar ao nome do Senhor. Meu nome é Camille, trabalho desde os meus 18 anos e sempre gostei de trabalhar. Depois que tive a minha filha, em consenso com meu esposo, que sempre apoiou todas as minhas decisões, abri mão da minha profissão para cuidar dela integralmente, já que ele trabalhava em outra cidade e ficava muito tempo fora. Aproveitei intensamente cada momento, mas quando ela completou 3 anos, senti que estava na hora de voltar ao mercado. O país vivia o ápice de uma crise financeira e a recolocação foi uma missão difícil. Eu comecei a pedir a Deus para que Ele me orientasse e abrisse uma porta. Participei de inúmeras semanas de orações e esse pedido nunca saía da minha lista. O tempo passou e quase 2 anos depois, após algumas tentativas frustradas entre entrevistas e concursos, eu recebi uma mensagem de uma amiga falando a respeito de uma oportunidade de emprego. Enviei o meu currículo, participei das etapas do processo e passei para uma vaga para cobrir uma licença maternidade de 6 meses. Vibrei muito, louvei muito ao Senhor. Depois de tantos anos fora do mercado, Deus escolheu uma empresa que é referência em saúde pública para que eu retomasse a minha carreira. No primeiro dia de trabalho, já comecei a vislumbrar uma vaga efetiva naquele lugar. Meu contrato vencia em outubro. Em agosto, a minha gestora chamou-me e expressou o desejo de ficar comigo, mas justificou que não havia vaga. Entreguei nas mãos do Senhor, coloquei toda a família para me ajudar em oração e continuei fazendo a minha parte. A minha equipe de trabalho fez uma campanha para que eu ficasse e em outubro a vaga saiu. Onde não existia possibilidade ou condição, Deus operou. O milagre aconteceu e, para minha surpresa, no dia da minha efetivação, fui informada que seria promovida. A alegria foi completa. Deus é fiel. Hoje completo 9 meses de empresa e sei que o Senhor reescreveu a minha história e a da minha família. No ano passado, ao fazer meu projeto de vida, coloquei diante do Senhor a venda da minha casa e a nossa mudança para um apartamento, cujos bairros e cidade o Senhor já tinha colocado em meu coração. O tempo foi passando e nada. Fiz uma reforma em minha casa, daí cheguei à conclusão que deveria descansar e simplesmente esqueci daquele tão sonhado apartamento. Comecei a pensar: minha casa é boa, confortável, perto dos meus pais, perto da igreja, mas distante do meu projeto de vida. Em minhas orações, comecei a pedir ao Senhor para que convertesse os meus sonhos, pois meu desejo era sonhar os sonhos dele para mim. E nada do meu sonho sair do meu coração. Não havia ansiedade. Quando alguém me perguntou, eu dizia que estava tranquila, o que era verdade. Estava amando minha casa após a reforma, mas o sonho estava lá. Em dezembro, vendemos nossa casa para um casal de servos do Senhor. E por meio da intermediação de uma corretora que é a nossa irmã da igreja, Wanda, uma etapa do projeto concluída. Hoje pegamos as chaves do nosso imóvel. E detalhe, nem assinamos a escritura do imóvel ainda, e é exatamente em um dos bairros que coloquei no projeto. Só o Senhor para fazer as coisas assim. Sonhar os sonhos de Deus e estar suficiente para ouvir o não, despida de ansiedade. Foi o caminho que tive que percorrer até chegar na resposta ao meu projeto. Esse testemunho é para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Isaías capítulo 41, versículo 20. Amém. Por esses dias, desde o início do ano, eu tenho pedido a Deus que nos dê um direcionamento para esse ano, uma palavra que venha do coração dele para o nosso coração. Durante essa semana nós ouvimos boas mensagens,
mas as mensagens estavam ligadas às nossas necessidades físicas, materiais, familiares, enfim, necessidades que têm a ver com o suprimento daquilo que precisamos diariamente. Mas hoje, o culto, a palavra está voltada para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, no nosso relacionamento com Ele. E o que o Senhor tem falado ao meu coração, ontem eu disse para que quem pudesse não perder e trazer quem não veio ontem, porque eu sabia o que o Senhor já estava colocando no meu coração. E eu vou pedir que você abra comigo em Mateus, no capítulo 12, no versículo 22. Mateus 12, versículo 22. A palavra de Deus nos diz assim: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Até aqui. Pai querido, que essa palavra seja para nós nesta noite aquela palavra que Tu reservou para o fechamento dessa semana, para que nós possamos unir tudo aquilo que ouvimos de Ti e coroar, ó Deus, com êxito, com base nesta palavra. Que o Teu Espírito Santo fale a cada coração e nos prepare para começar, como já começamos esse ano de 2020, e vivamos esse ano, Pai, como se fosse o ano derradeiro das nossas vidas. Vivamos esse ano, ó Deus, da melhor maneira possível. Vivamos esse ano como se o Senhor Jesus voltasse neste ano para buscar a sua igreja. Por isso, Pai, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, amado. Cada dia torna-se mais visível a diferença entre os que ajuntam com Jesus e os que estão separando com Satanás. Na batalha final serão reunidos os reinos, como disse lá em Apocalipse, de Gog e Magog. Eles vão se reunir contra o povo de Deus, contra o ungido de Deus. E eu queria que você até lesse comigo esse trecho, além do de Mateus que a gente acabou de ler, você fosse comigo em Apocalipse no capítulo 20, Apocalipse capítulo 20. Do versículo 7 em diante. A palavra de Deus diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão,
e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e a sitiaram, o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Uma palavra profética dada a João como revelação de Deus, mas uma palavra que foi deixada para nós, como igreja, para nós entendermos o que está acontecendo em nossos dias. Eu tenho andado, irmãos, profundamente incomodado, profundamente tocado e preocupado ao ver que muitos servos de Deus, muitos cristãos, não estão apercebidos do que está acontecendo em nossos dias. Existem várias interpretações sobre quem são esses 2 reinos, né? De Gog e Magog, mas em todas elas fica bem claro uma coisa. Eu, quando estava estudando sobre o assunto, eu percebi que há um ponto de convergência em todas as interpretações. Elas são diferentes em algumas coisas, mas há um ponto de convergência. Todos que interpretam esses 2 reinos entendem que ambos irão se opor ao povo de Deus. E quando fala povo de Deus, não está limitando a uma denominação, mas está falando de todos aqueles que verdadeiramente servem ao Senhor Jesus, que verdadeiramente entenderam a mensagem do Evangelho, que verdadeiramente compreendem o momento espiritual que nós estamos vivendo. O mundo geopolítico e espiritual que conhecemos hoje está dividido entre os que apoiam e os que são contra Israel. Eu não sei se você já percebeu isso. O presidente americano, ao assumir o seu governo, um dos primeiros pronunciamentos que ele fez, e não me surpreendeu, foi deixar bem claro uma coisa: os que são amigos de Israel são meus amigos, os que são inimigos de Israel são meus inimigos. Por que um presidente norte-americano, tendo a influência que tem os Estados Unidos como nação, a maior nação do mundo, faz questão de, ao assumir o seu mandato, fazer relação, fazer referência a um paizinho tão pequenininho, que representa apenas 0,6% da região aonde está Israel? Por que um país tão proeminente como os Estados Unidos se importa com Israel? A mesma coisa aconteceu com o nosso presidente. O ano passado assumiu, ele fez questão de dizer: eu sou amigo de Israel. Por que governos mundo afora fazem questão de dizer: eu sou amigo ou eu sou inimigo de Israel? Você já parou para pensar isso? Eu não estou aqui entrando em considerações políticas, quem é A, B, C, D, direita, esquerda. Não. Eu estou citando apenas um fato, que a gente tem que fazer uma pergunta: por que os países no mundo, os seus líderes fazem questão de dizer que são contra ou a favor de Israel, não importando a sua matiz, né, ideológica, politicamente falando? Será que isso tem a ver com essa palavra de Deus e o que está acontecendo nos nossos dias? Nós devemos lembrar também que, além de Israel como nação física e política, que eles são, existe uma interpretação bíblica sobre Israel de Deus. A palavra de Deus fala sobre o Israel de Deus,
Paulo falou sobre o Israel de Deus, que somos nós, a igreja. Essa igreja que também tem sofrido perseguição em muitos lugares do mundo, assim como também dentro dos lares, porque existem lares hoje que estão divididos entre aqueles que amam a Deus e aqueles que não têm relacionamento com Deus, entre aqueles que querem servir a Jesus e aqueles que odeiam a palavra de Deus. Essa polarização, ela não é sem causa. Sobre esse aspecto, queridos, vemos um levante mundial contra a igreja do Senhor Jesus, assim como também contra o povo de Israel. Tanto o Israel nacional, quanto o Israel espiritual, que é a igreja, que herdou as promessas que foram feitas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Ambos têm essa perseguição. O que acontece agora no fim do ano com esse especial infame que um grupo humorístico da nossa nação fez, uma aberração, um achincalhe ao Evangelho, a Cristo, aos apóstolos, a Maria, enfim, aos que servem a Jesus, um verdadeiro deboche. E aí você diz assim: isso é comum. Não é comum, porque se nós observarmos, nunca antes alguém brincou com coisas tão sérias. Nunca vimos um grupo que seja do mundo, que são ateus, porque eles se declaram ateus, fazendo um tipo de performance e chamando isso de expressão artística. Assim como nós, durante o ano de 2019 e 2018, começamos a ver isso acontecer nos museus, isso acontecer nos eventos políticos, sociais, coisas que assim contrastam com a palavra de Deus e que vêm para afrontar mesmo o cristão, o evangelho, aqueles que querem viver piedosamente. E aí você diz assim: isso aí é acaso? Com certeza não. Sob esse aspecto, há um levante sim, mundial, contra tanto o Israel físico, o Israel nacional, quanto o Israel de Deus, que é a igreja. Ímpios e muçulmanos comungam dos mesmos sentimentos de ódio e aversão contra o povo de Deus. Você já parou para observar isso? Ímpios e muçulmanos, ateus e muçulmanos comungam do mesmo sentimento, assim como para Israel e assim como também para com o povo de Deus. Ou seja, os religiosos e os ateus estão reunidos, assim como aconteceu no dia em que condenaram Jesus à cruz do Calvário. No meio daquela multidão estavam os religiosos, estavam ali alguns dos principais sacerdotes do templo, gritando: crucifica, crucifica. E a mão usada para executar aquela sentença seria a mão de Roma. Embora que Pilatos tivesse lavado as suas mãos, porque ele não estava ali representando nenhum poder religioso contra Jesus, muito pelo contrário, ele disse: não consigo enxergar nesse homem mal algum, não entendo porque vocês querem matá-lo. Mas foi a mão de Roma, a mão do Estado, a mão de um poder político-social, que fez o serviço sujo que os sacerdotes de Israel desejavam que ele fizesse. Queridos, é chegado o tempo em que nós, como povo de Deus, nós precisamos nos posicionar ao lado de Jesus e da palavra de Deus. Porque hoje nós encontramos no meio do próprio povo dito cristão
pessoas que estão pregando um anti-evangelho, um evangelho contra o verdadeiro evangelho. Nós encontramos hoje no meio daqueles que se dizem cristãos, pessoas que estão fazendo apologia ao pecado e dizendo que isso é normal, dá para ser cristão e conviver com esses pecados. Nós vivemos num período em que nós precisamos discernir o tempo em que nós estamos vivendo. Precisamos falar sobre essas coisas com os nossos filhos, comentar em casa, sentados, andando pelo caminho, na hora de deitar e na hora de levantar, na mesa do café da manhã. Porque as coisas estão acontecendo e muitos adolescentes e jovens não estão percebendo em que o mundo está se transformando. Eu vejo essas duas forças de Gog e Magog se unindo contra a igreja do Senhor Jesus e contra o Israel de Deus. Porque, não sei se você sabe, mas hoje entre os judeus existe uma boa quantidade de judeus chamados de judeus messiânicos, porque eles acreditam que Jesus é sim o Messias que foi prometido a Israel. Assim como perguntaram naquele momento em que Jesus cura aquele cego, aquele mudo, Jesus realiza aquele milagre, seria esse o filho de Davi? Por que eles usaram essa expressão, filho de Davi? Porque eles sabiam que foi dito pelos profetas que da raiz de Davi, ou seja, de Jessé, pai de Davi, viria o Salvador. E o rei Davi estava na árvore genealógica do Messias prometido a Israel. Então eles citam esse texto, esse termo, seria esse o filho de Davi? Amados, nós estamos vivendo esse tempo em que nós precisamos falar disso com os nossos filhos. Precisamos deixar de lado as coisas de menino e nos tornarmos maduros e adultos na fé. Entender o mundo com olhos espirituais, porque se antes conhecíamos o mundo apenas geopolítico, agora nós precisamos enxergar o mundo profético, o mundo espiritual que nos rodeia. E por que forças se somam, inclusive no nosso Brasil? Nós encontramos no Brasil pessoas que estão se solidarizando com o terrorismo, que estão se solidarizando com aqueles que estão trucidando os cristãos, mundo afora. Há países no mundo hoje em que cristãos estão sendo massacrados e a imprensa não fala, porque a imprensa também participa disso. Porque a imprensa também tira proveito disso. Assim como aconteceu nos dias de Jesus, em que o inocente foi pendurado numa cruz e morreu por causa dos nossos pecados. Nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus, como disse o apóstolo Paulo aos Efésios. Amados, existe uma urgência. A igreja precisa entender o que está acontecendo nos nossos dias, e não é fruto do acaso. Por isso a fidelidade, o compromisso e a gratidão a Deus, que é a nossa visão para o ano de 2020, será para nós uma questão de sobrevivência. Eu tenho falado isso. Se você não tiver fidelidade a Deus, se você não tiver compromisso com Deus, se você não for movido pela gratidão que você tem a Deus, você não vai suportar o mundo daqui para frente. Você não vai conseguir viver como crente daqui para frente, sem fidelidade a Deus e a sua palavra, sem um compromisso inalienável. Não tem negociação. É o que está escrito na palavra de Deus.
É a posição que Jesus tomou quando ele estava sendo tentado no deserto. 3 vezes ele disse a Satanás: está escrito. Nunca foi tão necessário a igreja viver pelo que está escrito na palavra de Deus. Eu não falo de interpretação literal de tudo, porque há muitas coisas na palavra de Deus que precisam ser interpretadas de maneira espiritual. Mas eu estou falando sobre não negociarmos princípios, não negociarmos a base da palavra de Deus. Verdade é verdade, mentira é mentira, certo é certo, errado é errado. O que a gente vê hoje no meio do povo de Deus, lideranças evangélicas negociando o que não dá para negociar, fazendo coro com o pecado, vendendo a igreja por moedas para o diabo. Quando eu disse vendendo a igreja, vendendo o povo de Deus, mercadejando. Farão comércio de vós com palavras fictícias. Pedro disse isso está acontecendo. Amados, precisamos entender esse tempo que nós estamos vivendo. Eu estou convidando a igreja esse ano para a gente orar mais, ler mais a palavra, buscar mais ao Senhor, estarmos mais unidos, participarmos da obra de Deus, nos envolvermos todos com a obra de Deus, evangelizarmos, porque o tempo está se findando. Já existe pouca areia nessa ampulheta. O tempo está se findando, mas muitos não estão enxergando. Assim como nos dias de Noé, que os homens casavam, davam-se em casamento, compravam, vendiam, negociavam, até que Deus colocou a família de Noé na arca, os animais que Deus colocou ali dentro, fechou a porta e pereceu todo aquele mundo. Amados, a igreja de hoje por diante vai ser mais exigida, vai ser mais comprimida, vai ser mais apertada. Gog e Magog estão se juntando. Os ímpios e um poder religioso que existe na terra, incluindo alguns que se dizem cristãos. Não é só os muçulmanos não, irmão. Tem cristão hoje apoiando os mesmos pensamentos, os mesmos comportamentos dos muçulmanos. Tem cristãos hoje que se levanta contra alguém que diz assim: eu amo Israel porque aquela nação tem promessa de Deus. Tem gente que não gosta de ouvir uma autoridade dizer: eu apoio a Israel, porque a palavra de Deus diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não, não é bem assim, não é desse jeito que se interpreta. Como que não é? A promessa que Deus fez a Abraão, irmão, não morreu não, muito pelo contrário. Deus disse que cumpriria essa promessa na igreja. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Quando ele olhou aquele céu estrelado, uma daquelas estrelas era eu e você. Eu não entendo o Antigo Testamento separado do Novo Testamento, como se aquilo que Deus falou não vale mais nada no Antigo Testamento, somente o Novo. Não existe isso, porque Jesus disse: eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. O próprio Jesus disse isso. E a igreja hoje precisa tomar conhecimento e consciência, porque tem gente que conhece, mas não tem consciência. Até sabe, mas não toma uma postura de que o que está acontecendo, esse caldeirão que parece ser aquela região do Oriente Médio, não é só por causa de petróleo, não é só por causa de poder econômico, até porque o petróleo está deixando de ter esse poder todo. Daqui mais uma década, ou no máximo 2,
a matriz energética do mundo vai mudar e já não será mais petróleo. E detalhe, eles sabem disso. Daqui mais 20 anos nós vamos andar em carros totalmente elétricos. Daqui mais 20 anos nossas residências serão servidas por energia solar. Daqui mais 20 anos o Nordeste vai ser autossuficiente em energia eólica. Então a matriz de fóssil, petróleo, está com seus dias contados. O problema não é financeiro. Eu digo a você que aquele barril de pólvora é espiritual. É uma questão de proteção das nossas vidas, das nossas famílias, em relação à destruição que o diabo fará nesses dias na terra. Nos mantermos fiéis, termos compromissos com Deus, com a obra de Deus, com a palavra de Deus, e sermos gratos ao Senhor, vai ser a nossa sobrevivência. E eu digo mais uma coisa nessa noite: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando nessa noite a essa igreja. Porque eu vou dizer uma coisa para você: o que você está ouvindo hoje aqui não se fala em qualquer lugar. Tem muitas igrejas hoje que esse assunto não é tocado, porque interessa que o povo fique na ignorância a respeito dele, para que seja manipulado, para que não entenda que o que nos rodeia é um mundo espiritual que os nossos olhos humanos não podem ver. Mas como muitas igrejas hoje andam pelo que veem e não pelo que creem, então esse assunto muitas vezes não é ventilado, porque ele exige que as pessoas vivam pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, queridos, nessa semana do projeto de vida, encerrando hoje com a área espiritual, eu estou tentando me fazer entender, eu não sei se eu estou conseguindo, para você entender que esse ano de 2020, ele vai ser mais difícil, espiritualmente falando, do que o ano de 2019. Nós estamos numa crescente, porque esse sistema de Gog e Magog está se reunindo ao redor do mundo. Eles nem sabem que pertencem a esse sistema de Gog e Magog, eles não sabem. Alguns acham que estão agindo por dinheiro, outros acham que estão agindo por questão religiosa. Mas todos eles estão sendo usados pelo diabo para massacrar Israel e a igreja do Senhor, que é o Israel da promessa. E muitos crentes ainda não pararam para perceber isso. Essa correria que a gente vive, desde novembro do ano passado, agora no final do ano eu alertei a igreja: cuidado com a correria. Cuidado com a correria. Não porque eu tenho que comprar, eu tenho que fazer, eu tenho que ir, eu tenho que realizar. Você não tem nada. Nós não temos que nada. Nós temos que parar e ouvir a voz de Deus. Fala comigo, Senhor, pela minha casa, pela minha família, pela minha vida com Deus, pela minha salvação, pela minha eternidade. Fala comigo, Senhor. Mas quem está como Marta, não vai ter tempo para ficar aos pés de Jesus ouvindo os seus ensinamentos. Porque Marta é aquela que está agitada de um lado. Maria disse: não, eu não posso perder essa oportunidade. Ele está na minha casa, o mestre na minha casa, casa eu arrumo depois, comida eu vejo depois. Quantas vezes Jesus esteve na casa de Marta e Maria? A Bíblia relata umas poucas vezes. Numa delas foi quando Jesus ressuscitou a Lázaro. Será que no dia que Lázaro ressuscitou era importante arrumar a casa? Será que no dia que Lázaro morreu, Marta estava preocupada com arrumar a casa? Com certeza não. Porque diante da morte,
tudo se curva, tudo passa a não ter mais importância. Mas será que Deus precisa matar alguém para que nós venhamos dar importância ao que Ele está falando? Será que Deus precisa tomar alguém da nossa família para que a gente seja confrontado com a realidade? Amados, eu estou dividindo com você aquilo que o Espírito Santo tem falado comigo. Nos últimos dias, eu tenho perdido a fome. Às vezes não consigo almoçar, às vezes não consigo jantar, mas não é problema de saúde, não é. É angústia de ver uma igreja e não consegue enxergar o que está acontecendo ao seu redor, de ver crentes enfraquecendo na fé e apostatando da fé por obedecerem ensinos de demônios. É uma angústia gerada no coração de um pastor por ver o mundanismo entrando dentro da igreja e perceber que Gog e Magog também vai contar com o apoio de alguns crentes. Isso tem acontecido. E o que eu estou fazendo aqui nessa noite é dizendo a você: enxergue o que está acontecendo ao seu redor, enxergue o que o mundo está fazendo. É chegado o momento da igreja entender os recados proféticos que nos foram dados pela palavra de Deus. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus está falando à sua igreja. É tempo de nós buscarmos a Deus, é tempo de nós buscarmos santificação. Porque enquanto o mundo aumenta a sua avidez pelo pecado, a igreja precisa aumentar a sua avidez pela santidade. Vivemos dias de horror. Agora nós temos algumas informações que antes nos eram negadas, porque, como disse, a imprensa regular não toca nessas coisas. Eles também fazem parte do teatro, mas nos chega pela internet algumas informações do que está acontecendo no mundo, de nossos irmãos cristãos verdadeiros que estão sendo mortos por causa da sua fé, de uma Europa sendo varrida pelo mundo muçulmano. Em alguns países já há previsão de que nos próximos anos eles vão tomar o parlamento, vão eleger a quantidade suficiente de deputados e senadores e até mesmo o primeiro-ministro, que funciona como presidente, porque a maioria dos países da Europa são parlamentaristas. Amados, é tempo da igreja acordar. E quando você receber um convite de Deus para estar na casa de Deus e juntos buscarmos ao Senhor, orarmos e invocarmos o seu nome, você não perder essa oportunidade, você se desvencilhar, porque para Maria estar onde ela estava, ela teve que se desvencilhar. Marta não se desvencilhou, ficou lá, agitada com muitas coisas de um lado para o outro. Não que não vamos trabalhar, não que não vamos estudar, não que não vamos cuidar da vida, não é isso. Mas trocar um culto de domingo por um futebol, você vai me desculpar, irmão,
Isso não é essencial. Eu não estou falando de você deixar de vir domingo à igreja porque o seu filho passou mal e você levou ele para o médico. Não estou falando isso. Eu estou falando de futilidades que ocupam a nossa vida e nos transformam em Marta. Essas coisas a gente faz quando não tem mais nada para fazer. E não ter nada para fazer não inclui eu estar na casa de Deus, porque isso é tudo que eu preciso fazer. Ou parar e ouvir a voz de Deus é mais importante. Eu estou dando um recado aqui nessa noite. Nós levantamos projetos para 2020 em 4 áreas. Hoje é a parte espiritual. As outras áreas dependem dessa parte aqui. As outras áreas estão conectadas diretamente ao nosso relacionamento com Deus, ou não? Ou não? O que você acha que Jesus disse? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, olha como que ele chama, as demais coisas, ele vos acrescentará. Jesus chama as outras coisas de demais coisas. Será que futebol é demais coisa? É demais coisas, é. Mas para algumas pessoas é quase que uma religião. São capazes de brigar com o irmão por causa de time de futebol. São capazes de ficar zangado com a família por causa de time de futebol. Amado, olha, cresce, amadurece, ouça o que o Espírito de Deus está te falando. Gog e Magog estão se juntando para destruir você e a sua casa. Gog e Magog estão se juntando para dizer assim: nós vamos roubar os filhos deles, nós vamos tirá-los da presença de Deus, os filhos deles não vão mais servir ao Senhor. Você já parou para pensar sobre isso? Sobre a possibilidade dos seus filhos não servirem ao Senhor, se tornarem escravos de Satanás e do pecado? Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente. Quantos pais hoje que são valentes amarrados pelo pecado, e os seus filhos estão sendo arruinados, destruídos. Satanás sabe desse princípio aqui. Não fica você pensando que o diabo não conhece a Bíblia. Ele conhece toda a Bíblia, mais do que eu e você. Ele sabe que primeiro, para entrar na tua casa, ele tem que te amarrar, porque se você não estiver amarrado, você tem autoridade dada por Deus para pisar na cabeça dele. Você acha que ele vai entrar na casa de alguém que não está amarrado? Então ele vai te amarrar com pecado, ele vai te amarrar com compromissos, ele vai te amarrar com um time de futebol, ele vai te amarrar com um monte de coisa. Não se deixe amarrar. Lute pela sua casa, lute pela sua família. Lembra de Neemias? Olha, pela nossa casa, pela nossa esposa, pelos nossos filhos, pela nossa família. Neemias teve que lembrar o povo de Israel de por quem eles estavam lutando. Que às vezes a gente esquece, né? A gente acha que não é não. Por isso, queridos, eu quero terminar essa noite, antes de levantar projeto para Deus, pedindo a Deus que essa igreja aqui, no ano de 2020, tenha um comportamento de uma igreja madura, de uma igreja que está ligada, de uma igreja que está percebendo o que está acontecendo, e não de um povo imaturo, inconsequente, que só aparece na igreja no 31 de dezembro para ver se dá sorte. Posso te fazer uma pergunta? A igreja 31 de dezembro estava cheia aqui embaixo e poucos lugares vazios lá em cima. Onde eles estão? Eles estão de férias. Sim, alguns estão de férias.
mas eu conheço aqui vários. Quantos irmãos aqui só saem de férias depois que termina a semana do projeto de vida? Levanta a mão. Eu estou no meio. Você só sai de férias depois que termina a semana do projeto de vida. Você já podia ter ido. Já podia ter vazado. Dia 31, ó. Mas você disse, não, semana do projeto primeiro, porque eu quero fazer propósitos com Deus. Eu quero colocar diante de Deus meus projetos para esse ano. Eu quero a aprovação dEle. Eu não quero fazer nada sem que Deus diga ok. A maioria não pensa nisso não, irmão. Está nem aí para isso. Mas eu digo a você que é tempo da igreja acordar. Deus está falando com o seu povo. Gog e Magog estão se reunindo e só vai vencê-los. Eles os venceram por causa do testemunho que deram, e que nem em face da morte amaram mais a sua própria vida, porque quem ama mais a sua vida vai perdê-la, mas aquele que está disposto a perder a sua vida por Deus, vai achar a sua vida. Você entende isso? Você consegue entender isso? Nós estamos vivendo o tempo, irmãos, do fim. Não dá mais para ser crente de brincadeira, crente de mentirinha, crente imaturo, crente criança. Não. Deus hoje está tratando com uma igreja que amadureceu. Uma parte continua afastada, servindo a demônios, mas existe uma parte que está madura, que você esteja incluso nessa parte que amadureceu. Que esse ano de 2020 você busque ainda mais o Senhor. Você separe tempo para ouvir a voz de Deus. Você se envolva na obra de Deus. Você evangelize. Evangelize. Muitos não têm condição ainda de discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E Deus quer falar ao coração dessas pessoas. Se você está entendendo que o Espírito de Deus está falando com você nessa noite, diga amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você para nós nos colocarmos de pé. Peço aos nossos músicos que venham, por favor. Louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que você tem? Para quem será? Assim estão hoje muitos que estão juntando para si tesouros nessa terra, mas não tem tesouro no céu. São ricos na terra e pobres no céu. Não tem sequer um lugar lá no céu, mas na terra possuem muitas coisas. Para quem será? Eu vejo a mão de um Deus estendida. Eu vejo o ouvido de Deus aberto. Eu vejo os olhos do Senhor apontados na direção da igreja. Mas muitas vezes vejo uma igreja que faz de conta que Deus nem está ali, que não se importa com Ele, que saiu para levantar-se e divertir-se, enquanto pessoas estão morrendo ao seu lado. Que esse ano de 2020, queridos, o fervor dessa igreja para com Deus cresça em proporção geométrica, não aritmética, porque aritmética é pouca, é soma, mas quando a gente fala de proporção geométrica é multiplicação. Para quem não estudou, eu estou explicando um pouquinho melhor. Quem estudou sabe o que eu estou falando.
Amados, que esse ano seja um ano onde o mover de Deus na sua vida seja exponencial. Eu vou usar aqui a palavra do nosso pastor Jeremias, né? Lá de Belo Horizonte. Pastor Gerê, toda hora ele diz assim: o amor de Deus por nós é exponencial, o poder de Deus na nossa vida é exponencial. Ou seja, é tremendo, é grandioso, é maravilhoso. Que seja um ano onde você veja isso acontecendo na sua vida. Que seja um ano onde você vai ser mais crente do que você tem sido. Eu não estou falando crente no sentido pejorativo, eu estou falando crente no sentido bom dessa palavra. Servo de Deus mesmo, serva do Senhor, gente dirigida pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito diz vai, você vai. O Espírito diz fica, você fica. O Espírito diz abra a boca, você abre. O Espírito diz fecha, você fecha. Dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, não impelidos pelo vento, mas impelidos pelo Espírito. Não impelido pelas circunstâncias, mas pelo querer de Deus na sua vida. Esse é o ano que Deus quer nos dar. Uma igreja que seja verdadeiramente espiritual. Uma igreja em que Gog e Magog não consiga vencê-la nunca. Porque com o sopro da boca de Jesus, Gog e Magog serão destruídos, mas a igreja do Senhor prevalecerá. A igreja do Senhor permanecerá. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus, em primeiro lugar, tenha misericórdia das nossas vidas, porque a tua misericórdia, como disse Davi, é a razão pela qual nós não somos destruídos. Que a tua misericórdia se renove a cada manhã, como diz a tua palavra, sobre as nossas vidas. Eu oro a ti, ó Deus, para que a igreja de Nova Vida em Culubandê resplandeça a luz de Cristo. Que seja um ano, ó Deus, onde o bálsamo do teu Espírito, o frescor, o fragor do teu Espírito seja emanado através dessa igreja. E quando eu digo igreja, eu estou falando das vidas, do homem, da mulher, do pai, da mãe, dos jovens, dos adolescentes. Seja um ano, ó Deus, aonde nós vamos estar, ó Deus, mais perto de ti. Seja um ano, ó Deus, onde nós vamos estar mais tocados, mais preparados para ouvir a tua voz. Seja um ano, ó Deus, onde nós vamos estar mais atentos ao mover do teu Espírito nesta igreja e nas nossas vidas. Pai querido, eu peço que se há crentes aqui que estão fracos na fé, esse ano seja o ano do seu fortalecimento na fé. Esse ano seja o ano, ó Deus, da restauração das famílias, dos casamentos que não estão bem, estão, ó Deus, sendo atacados, que estão estremecidos, das relações, Pai, que não estão boas. Seja um ano, Pai, em que as famílias vão se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Pai querido, seja um ano aonde nós vamos estar mais perceptíveis ao que está acontecendo no mundo espiritual que nos rodeia. Seja um ano, ó Deus, em que o teu Espírito fale conosco e nós tenhamos condição de discernir o que Ele está falando. Os nossos ouvidos estejam abertos, os nossos olhos estejam abertos, Pai. É o que eu te peço. Que as nossas mãos estejam preparadas para fazer a tua obra e para combater o bom combate. Adestra as nossas mãos para a batalha e os nossos dedos para a guerra, como diz a tua palavra. Senhor nosso Deus, eu oro, Pai, e peço que tudo que te pedimos nessa semana do projeto de vida possa acontecer e muito mais, até aquilo que não pedimos, mas que vamos receber das tuas mãos, das tuas graciosas mãos, em nome do teu Filho Jesus.
Você poderia orar comigo dizendo, diga: Senhor Jesus, nesta noite eu firmo um compromisso diante de Ti e da Tua igreja, de que neste ano de 2020 eu Te buscarei ainda mais. Eu estarei com fome e sede da Tua palavra. Será um ano, ó Deus, em que eu estarei aberto ao mover do Teu Espírito. Eu vou, ó Deus, Te buscar ainda mais, Te servir ainda mais, Te amar ainda mais. Acrescenta, Senhor, à minha vida a Tua santidade. Salva-me, cura-me, liberta-me, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Segura em sua mão o seu projeto de vida. Eu estou lembrando, irmãos, eu estou falando porque tem gente que não entende isso. Esse projeto não é só de janeiro, ele é de abril, ele é de julho e ele é de outubro. Mais 3 semanas teremos ainda esse ano, a cada 3 meses. Então não é para você jogar fora e pegar outro, mas é para você guardar na sua Bíblia. E quando for orar, olha para ele. Quando for agradecer, olha para ele. Quando lembrar de mais alguma coisa, passar por uma luta, inclui aqui na área específica da luta que você está passando. E você vai usar esse papel o ano todo, até chegar no final do ano, quando você vai poder olhar para esse papel e dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por mim, pela minha casa, pela minha família, pela minha vida. Erga na presença do Senhor. Pai querido, alguns anos atrás nós recebemos, ó Deus, um estímulo do Teu Espírito, uma inspiração de começarmos a fazer essas semanas do projeto de vida, de orarmos, de pedirmos mudanças, de pedirmos que Tu santifique as nossas vidas, de buscarmos, ó Deus, ver se há em nós algum caminho mau e pedirmos que Tu nos trilhes, Senhor, pelo Teu caminho. Por isso, Pai, é que nós estamos aqui nessa noite, nos primeiros dias de janeiro, com ainda, ó Deus, 356 dias do ano para viver, porque apenas 10 passaram. E nós queremos, Pai, pedir que seja um ano de muita alegria, de muita vitória, mas também de muito crescimento espiritual. Seja um ano de maturidade da Tua igreja. Seja um ano, ó Deus, aonde nós vamos sim consagrar ainda mais as nossas vidas ao Senhor, amar mais a Ti, Senhor, sermos mais fiéis, termos mais compromisso e mais gratidão por tudo aquilo que Tu tens realizado nas nossas vidas. Estamos encerrando, Pai, a 5ª noite, mas na verdade o projeto continua, e nós vamos ano afora levantando diante de Ti os nossos pedidos e as nossas necessidades, porque do céu, do alto, das mãos de Deus virá o nosso suprimento, a nossa vitória, a nossa fé e a nossa libertação. Que todo o povo de Deus diga amém e amém. Aleluia.